Hey Power! Sejam bem-vindos ao Power Peoplecast. Meu convidado hoje, ele não só joga, como ele ensina a jogar. E ele joga pesado e com método, tá? Ele é só o CEO da Semoga Engenharia e também conduz junto com a Marina o Expansão Empresarial. Ah, e ele tem um lema de vida: cada dia melhor. Seja bem-vindo, Nilson Gomes! Isso aí, Hey Powers. Primeiramente, Marília, eu queria agradecer o convite, dizer que para mim é uma satisfação estar aqui contigo e também gostaria de parabenizar você. Eu gosto de falar que no mundo existem 3 tipos de pessoa. Aquela pessoa que vem para o mundo e deixa o mundo pior do que recebeu, vem para cá e faz o mal. Né? Existe o segundo tipo de pessoa que vem para cá e deixa o mundo da mesma maneira que recebeu, que vem e passa despercebido. E existe um terceiro tipo de pessoa, que são as pessoas que vêm pra cá e dão um duro danado para deixar o mundo melhor do que recebeu. E eu meu coração transborda de felicidade quando eu vejo pessoas como você com essa iniciativa de conhecerem a verdade vos libertará. Então eu acho que toda e qualquer iniciativa para levar a verdade para as pessoas, para levar o que realmente funciona, ela é muito válida. E se uma pessoa for impactada por esse podcast, se uma pessoa tomar a decisão de mudar a sua rota por conta desse podcast, já valeu a pena todo esse trabalho que está fazendo. Então, parabéns pelo trabalho, que você continue firme e forte nessa caminhada, tá? Que Deus abençoe. Uau. E muito obrigado pelo convite. Para mim é muito bom estar aqui contigo. Uau, Nilson! E quando tu testa esse elogio para mim, falando aqui desse momento, eu sinto todo o time que está envolvido aqui é abraçado, tá? Porque tem um propósito, tem uma missão realmente de ser aqui esse momento Power, né? Esse impacto Power. E as pessoas que vêm são pessoas diferentes. Sim. Não é à toa que eu recebo na minha casa, você sabe que não é qualquer pessoa não pode receber todo mundo na nossa casa, que né? vem, não. A gente tem que ter muito Sim. cuidado. E eu tenho certeza que teve a presença da Marina, teve a sua, sinal de bons ventos que estão chegando para o lado de cá. Amém, amém. Show. Nilson, vamos lá. Todo empresário, ele desperta de alguma forma, uma faísca acontece dentro dele. Quero saber de ti. Qual foi a tua faísca que te transformou assim nesse empreendedor, empresário ultra, mega, ultramente power? Marília, vamos lá. Eu acho que, primeiramente, a gente vive num lugar que a gente, para ter uma vida um pouco melhor, ter acesso a mais algumas coisas, ou a gente tem que ter um concurso muito bom, ou a gente tem que ser médico, se destacar ali em uma profissão que tem uma remuneração melhor, a gente vai terminando se tornando empresário. E, graças a Deus, eu tive um incentivo muito grande. Meus pais são empresários, mas, apesar de serem empresários, os meus pais foram muito rígidos com a gente, nunca deram nenhuma facilidade, a gente nunca teve acesso a dinheiro fácil. E minha mãe sempre nos criou, quando a gente era criança, ela ia nas nossa casa, no sítio que a gente tem, e ela falava: olha, nada disso é de vocês, isso é meu e do pai de vocês, e vocês têm que trabalhar para construir a vida de vocês. Então, desde muito jovem, eu cresci em meio a empresários e vi todo filho que espera de um pai não dinheiro e presente, ele espera amor, atenção e aprovação. E meus pais, devido às empresas que eles tinham, eles me deram muito amor, me deram muita disciplina, mas eles pecaram no que tange a atenção e a aprovação. Então, eu, na busca de atenção, amor, aprovação do meu pai, em busca de ter uma vida melhor e de realizar os meus sonhos, sempre eu tive grandes sonhos, eu busquei empreender desde muito cedo, né? Desde 18 anos aí já comecei a trabalhar, já botar meus negócios. E aí, graças a Deus, cresceram, né? Todo empresário começa no 2C, na cara e na coragem. Chegou um momento que só a cara e a coragem ela não foi suficiente, a gente foi em busca da competência como empresário, como empreendedor, para hoje estar aí, graças a Deus, crescendo nosso negócio, já está há muitos anos trabalhando, ajudando minha família em algumas coisas, nas empresas da família e fazendo acontecer. Da cara, da coragem, 2 Cs. Só que tem um terceiro que é a competência. É isso aí, Marília. Aqui no Brasil, a gente vive num lugar onde as pessoas não empreendem por oportunidade, as pessoas empreendem por necessidade. Então, as pessoas precisam empreender para buscar a vida melhor. E quando a gente começa, a gente tem que ter os 2 Cs, que é da cara e da coragem.
as empresas elas têm graus de maturidade, assim como nós seres humanos. A gente não nasce adulto. Primeiro a gente é um bebê, depois a gente é uma criança, depois a gente é um adolescente e depois ali a gente é um adulto. Então, quando a empresa nasce, quando a empresa ainda é um bebê, a gente precisa da cara e da coragem. Só que vai chegar um ponto que só a cara e a coragem ela não vai ser suficiente para manter o nosso negócio numa rota de crescimento. Ou a gente desenvolve o terceiro C da competência para que a gente seja competente como empresário, ou a gente não vai continuar crescendo. O crescimento da empresa é proporcional à nossa competência como empresário. Não é as empresas que crescem. Somos nós que crescemos e, por consequência, a nossa empresa cresce. As pessoas dentro da empresa crescem e, por consequência, a empresa cresce. Então, assim, ou você busca a competência como empresário e não... Aqui a gente vive num país onde as pessoas... O cara é médico, ele é dono de uma clínica, ele busca se especializar dentro da atividade técnica dele, de médico. O cara é engenheiro, dono de uma construtora. Ele busca se especializar na habilidade técnica de engenheiro e não busca desenvolver competência como empresário. Porque aqui no Brasil é assim, a gente aprende a empreender na prática. Só que a prática pela prática, ela traz uma dor muito grande, que é a frustração. Imagina se um médico fosse tentar, uma pessoa comum, fosse tentar fazer um parto. Provavelmente um dia ela iria acertar, mas ela iria errar muito até acertar. E isso ia trazer nela uma frustração e ela ia tentar desistir. Então, o que acontece com o empresário? Aprende na prática. E aí ele toma taca e depois diz que empreender é horrível, empreender é ruim. Mas o erro não é que empreender é ruim, é porque ele não foi atrás do conhecimento, ele não foi atrás de se capacitar como empresário para ter sucesso na sua empresa. Eu acho talvez por isso que a mentoria é tão valiosa, porque você erra com supervisão. Errar com supervisão é muito mais fácil, né? É como o médico. Ele tá lá, ele pode até errar, mas o médico uma hora chega, epa, peraí, assim que você vai fazer. Assim que você vai fazer. Exatamente. Facilita a tua jornada. Eu até falo, né, que o inteligente sai de um buraco onde o sábio jamais cairia. Uau. E a sabedoria mora em escolher os mentores certos, em escolher os conselheiros certos, porque os mentores certos, eles irão acelerar a tua jornada. E só quem pode te mentorar, de fato, é quem já trilhou a jornada. Porque só quem já trilhou a jornada sabe onde tem um buraco para te orientar, para você desviar dele e não cair naquele buraco. Nilson, eu acredito muito nisso e que vale para lugares, pessoas, cursos, vale para tudo. Para tudo. Para tudo. É. Cara, e tem uma postagem no Instagram que eu achei o máximo, por favor, procurem, que é tu de bombeiro. Me fala aí, tu fala muito sobre o empresário que vive apagando incêndio. Certo? Como é que tu ajuda esse empresário, o empreendedor, a apagar menos incêndio e talvez pensar um pouco em estratégia? Vamos lá, Marília. Dentro da nossa empresa, a gente tem dois tipos de atividade. A gente tem as atividades de funcionamento e a gente tem as atividades de crescimento. Então, quando a gente começa a nossa empresa, a gente tem que estar realmente ali quase que 100% focado nas atividades de funcionamento. Sim. Afinal de contas, a nossa empresa é um bebê. Só que com o passar da nossa jornada, cada dia que passa, a gente vai se dedicando menos para as atividades de funcionamento e mais para as atividades de crescimento. O grande problema é que tem empresários que têm 10, 15, 20 anos de empresa, 5 anos de empresa e quase que 100% das atividades que ele direciona a energia dele é para as atividades de funcionamento. E aí, se ele está quase 100% do tempo dele focado em fazer a empresa dele funcionar, quem é que está focado em fazer a empresa dele crescer? Tá? E o que acontece? Eu não estou mandando ninguém sair daqui amanhã, porque é utopia a gente dizer que para o pequeno e médio empresário que ele vai ficar apenas no estratégico. Uhum. Agora a gente tem que ter um alvo. E qual é o nosso alvo? Cada dia um pouquinho mais sair do operacional e buscar as atividades estratégicas da nossa empresa. E as atividades estratégicas são aquelas atividades que têm um alto grau de alavancagem dentro do nosso negócio. Sim. E as atividades de funcionamento, que é o que a maioria dos empresários ficam focados, tem um grau de alavancagem pequeno dentro do nosso negócio. Ele produz menos resultados para a gente. E aí, quando tu tá focado só no que faz o teu negócio funcionar, o teu time tem menos responsabilidade com a empresa e tu fica o tempo todo apagando incêndio dentro do teu negócio. E fica mais fácil justificar por que não cresce. E fica mais fácil justificar por que não cresce. Porque as pessoas não fazem o que tem que fazer. Porque tu tá todo o tempo ocupado tendo que fazer as atividades de funcionamento da tua empresa, porque tu não delegou direito, porque as pessoas são ruins, porque o mercado tá difícil.
Nós seres humanos, a gente nasceu com firmware. O que é um firmware? É um aplicativo que já vem instalado no computador. Então, assim, quando a gente compra o nosso celular, a gente baixa alguns aplicativos, mas tem alguns aplicativos que já vêm no celular instalados nele. E um aplicativo que vem na gente, ser humano, quando a gente já nasce, é o hábito de dar desculpa. É o hábito de fugir da responsabilidade quando chega na gente. Então, é muito mais fácil. Eu, como empresário que não tenho sucesso, botar a culpa no mercado, botar a culpa na concorrência, botar a culpa nas pessoas, botar a culpa nos impostos, do que admitir que eu falhei como empresário, eu não tive as atitudes corretas como empresário para produzir resultado para minha empresa. Cara, porque o meio de rejeição é grande. Então, a desculpa ela vem para socialmente construída para que você crie uma história que te faça não se sentir rejeitado. Exatamente. Isso é muito ancestral. Inclusive, tu falar dessas tecnologias, me veio em mente o quê? Sabe, Nilcinho? É tanta tecnologia todo dia, certo? Se a gente olha uma TV hoje, a TV hoje não custa um terço do que era há 5 anos atrás. Sim. Que saía era lançado de ano em ano, e você ficava naquela loucura, nossa, eu preciso de uma televisão para ver meu jogo de futebol. Acabou. Sim, muito fácil. Qualquer um pode ter uma mega TV na sala de estar. Seja o que for, desde que se proponha isso. E quando tu falou desses drives que a gente já tem de muito tempo, me vem a importância de recuperar a essência de cada pessoa. Coisas simples. Atenção, gentileza, cuidado pelo próximo. Essa proximidade que, na época que se inventou, o fogo foi construído. Sim. Através das rodas, ainda na época das fogueiras, tá? E aí tu também trouxe essa história da gestão, de pensar a estratégia. E me veio um livro de um comandante da Marinha, que eu esqueci o nome dele agora, que é Liderar é Simples. Mas não é fácil. Mas não é fácil. Nem tudo que é simples é fácil. Isso. E aí exige a constância, certo? Com certeza. O que é que tu traz no teu dia a dia que é simples, mas não é fácil? E Marília, eu vou te falar, eu acho que o sucesso, ele não tem um mapa. Ele não tem um mapa. Você não vai achar um mapa para o sucesso. Mas quando você analisa, eu já li a biografia de 7 bilionários. Eu já assisti meusucesso.com acho que um ano inteiro. Mas quando você... Focado. Quando você... Passei o ano inteiro, estou uma semana assistindo meusucesso.com a parte da história das pessoas. Mas quando você analisa a história das pessoas de sucesso, ele deixa rastro, tá? E o que a gente consegue observar é que o rastro do sucesso, o que leva a gente até o sucesso, não é o risoto com filé mignon ao molho madeira, não é isso. O que leva a gente ao sucesso é um arroz, um feijão e, no máximo, um bife ou um ovo frito. Que é difícil? Não é difícil. E é bom. É fácil. Só que a grande dificuldade é a rotina diária de excelência. Sim. É a gente ter a disciplina para fazer todos os dias o que precisa ser feito. Uau. Então, eu acho que a diferença das pessoas de sucesso para pessoas fracassadas é só porque as pessoas de sucesso executaram o que as pessoas fracassadas disseram que era besteira. Então, assim, é a gente todos os dias fazer o que precisa ser feito, independentemente se está doendo, se não está doendo, se está bom, se está ruim, se está legal, se não está legal, sem se importar com o que as pessoas vão falar, sem se comparar, porque a nossa jornada só pode se comparar com nós mesmos, a gente não pode se comparar com a jornada do próximo, e buscar entender o que as pessoas que já chegaram lá fizeram, executaram, e a gente, dentro da nossa realidade, dá o máximo que a gente pode com aquilo que a gente tem para executar próximo daquilo que elas fizeram. Com rotina, todo dia, que as coisas vão acontecer. Agora a gente tem que ter paciência para suportar o dia a dia, que não é fácil. E é simples. É simples, mas não é fácil. E assim, né? eu tenho alguns projetos que me salvam. Sim. Para que eu consiga fazer o que eu preciso fazer. O podcast é um desses projetos que me salvam. Servir na igreja é um dos projetos que me salvam. O Rota Power é um dos projetos que me salvam. O Expansão Empresarial é um dos projetos que te salvam para te manter nessa trilha de sucesso? E, Marília, eu vou te falar o que me mantém de verdade na trilha do sucesso, nessa jornada, assim, assiduamente, sem desistir.
a vida ela é muito passageira, que é só uma passagem. Eu gosto de falar que a gente pensa que a gente tem 30 anos, a gente pensa que a gente tem 30 mil dias. Se a gente for dividir, somar 80, 70 anos pelos dias, vai dar aí 30 mil dias. Mas a verdade é que a gente vive dentro de um eterno dia, que quando a gente menos esperar, vai parecer que a gente deu só um espirro aqui na Terra. Caraca. A gente vive dentro de um eterno dia que quando menos a gente menos esperou, a gente deu um espirro, chegou o dia do nosso fim. A gente entendeu? A gente só tem um agora. Então, qual é a nossa função dentro desse eterno dia? É servir o próximo para que a gente continue na eternidade depois daqui. A gente vive uma experiência humana na eternidade. Né? A gente está vivendo a experiência da eternidade, só que de uma maneira humana. E a gente está aqui para servir o próximo, para continuar na eternidade depois daqui. Então, tem uma parábola que um amigo meu contou, que o nome dele é o Jota, né? Que é a parábola dos talentos, né? Que um senhor saiu para viajar e antes de sair ele chamou 3 servos dele e distribuiu seus talentos de acordo com as suas responsabilidades. E aí ele chamou os primeiros servos e entregou para ele 3 talentos, né? E falou, cuide desses talentos que quando voltar irei prestar conta. Chamou o segundo e entregou 2 talentos. E chamou o terceiro e entregou 1 talento. E ele distribuiu de acordo com a responsabilidade de cada um, porque ele conhecia os servos dele. E passaram-se anos, ele voltou para prestar conta dos talentos que ele tinha confiado a seus servos. Chegou o primeiro servo e falou, meu senhor, você entregou 3 talentos, está aqui, eu trabalhei e multipliquei os seus talentos, está aqui 6 talentos. E o senhor falou, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, agora te porei sobre o muito, vem ser feliz na alegria do teu senhor. Chegou o segundo servo e falou, meu senhor, você me entregou 2 talentos, trabalhei durante esse tempo, multipliquei os talentos, está aqui 4 talentos e na sua mão. E aí o senhor respondeu, meu servo, foste fiel no pouco, agora te porei sobre o muito, vem ser feliz na alegria do senhor. E veio o primeiro, o último, que ele só tinha entregado 1 talento. E aí ele falou, Senhor, sabia que tu era um homem severo, que colhia onde não plantaste, e obtinha onde não e ajuntaste, onde não semeaste. Por isso fiquei com medo de perder teu talento e enterrei. E aí o Senhor falou, servo mau e ruim, se sabia que eu era homem duro, que colhia onde não plantava e ajuntava onde não semeaste, por que que não pegou o meu talento e emprestou aos banqueiros para que eu recebesse pelo menos com juro? E ele mandou lançar o servo dele num lugar onde só tinha choro e ranger de dentes e pegou o talento desse cara que tinha 1 e entregou porque tinha 6. Né? Então, na verdade, tudo que eu quero é que no dia que eu fechar os olhos para essa terra, eu ser recebido lá pelo Pai de cima como servo bom e fiel, porque eu fui fiel no pouco, porque tudo que ele entrega nessa vida para a gente é mínimo perto do que irá receber a gente lá na frente. E eu tenho só 30 anos de idade, comecei a trabalhar muito cedo. Se você pegar as pessoas de 30 anos que fundaram a empresa, que chegaram onde eu cheguei, são poucas. Então, isso é sinal que o chefe lá de cima está vendo graça no que eu estou fazendo, está vendo responsabilidade no meu coração. E meu único objetivo é multiplicar os talentos que ele botou na minha mão com o intuito de gerar benefício, expandir o reino de Deus na terra, gerar fruto, frutificar, né? Porque um fruto para Deus é o quê? Um fruto para Deus é algo que você faz em benefício ao próximo, mas não só algo que você faz em benefício ao próximo. Além de beneficiar o próximo, ele precisa ajudar a expandir o reino de Deus na terra. Então, o que realmente me faz todos os dias abrir o olho e continuar trabalhando, quando eu estou cansado, continuar trabalhando, quando eu estou estressado, continuar trabalhando, quando eu não quero ler, continuar lendo, quando eu não quero acordar cedo, continuar acordando, essa missão e esse propósito que eu tenho de deixar o mundo melhor que eu recebi, de multiplicar os talentos e no dia que eu fechar os olhos para essa terra, ser recebido com um servo bom e fiel lá no céu. Caraca, é forte, é impactante, é power. É power. É por isso que a missão sustenta. A missão sustenta. Porque a tua visão é muito poderosa e eu espero que possa impactar você que está assistindo agora. Né? Que acho que é um drive que muda tudo. Muda tudo. E assim, a grande fortaleza da gente foi depois que a gente entendeu o pilar espiritual e as promessas que a gente tem aqui na Terra, né? Então, o meu amigo, esse amigo meu, Jota, ele gosta de falar que
Depois que a gente tome sua cruz, abandone e siga-me, que te darei muito mais ainda nessa vida e muito mais ainda na vida posterior. Então, ele nos prometeu vida e vida em plenitude. Sim. Então, quando você realmente abraça a tua missão, ele te entrega muito mais aqui nessa vida para que você possa... Porque a gente veio na Terra com 2 objetivos, desfrutar e produzir. A gente não veio com outro objetivo, a gente tem que desfrutar também e produzir. Então, Deus ele vai te mandando muita coisa no decorrer da tua jornada, quando ele te vê fiel ao que ele te entregou e vai te dar a vida eterna lá na frente. Inclusive, é um dos testes que eu acho legal de fazer até na empresa. Coloca uma tarefa simples e observe como o cara vai fazer. Sim. Se ele faz com primor, com primazia, com cuidado, pode mandar grande depois. Pode mandar grande. É. Porque o princípio vem de quem criou todos os princípios. E o que ele faz com a gente tem que replicar com o nosso time dentro dos nossos negócios. Cara, na tua visão, o que é que a gente tem que estudar hoje? Se tiver alguma coisa para estudar, o que é que para poder ampliar a visão, compreender o mercado e ter esse feeling, assim, essa energia, né? A nossa pegada agora é menos discurso e mais energia. O que é que tu acha que a galera tem que focar que está assistindo? Eu gosto de falar uma coisa que empresas são de pessoas e para pessoas. Nossos clientes são pessoas e nossos colaboradores são pessoas. E eu vejo muito empresário reclamando de pessoas. Porque as pessoas. Só que, meu amigo, eu falo para todo mundo, se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Então, o skill básico, o primeiro skill que todo empresário tem que ter é entender de gente. Porque se tu entende de gente, tu formata a tua comunicação do teu marketing melhor. Se tu entende de gente, tu faz o teu time entregar mais. Se tu entende de gente, o teu serviço é melhor prestado. Se tu entende de gente, tu formata o teu produto melhor. Tu formata tudo melhor. Então, o primeiro passo é entender de pessoas. Caraca. E tua frase de Impact Power pra gente fechar chave de ouro aqui? Nunca despreze os pequenos começos e não se importe com o que as pessoas vão falar de você. Eu acho que quando a gente começa uma jornada, a gente erra muito, vai dar muito errado, gente. A frase de impacto vai dar muito errado, vai dar muito errado, vai dar muito errado, até que, de repente, vai dar certo. Então, nunca despreze os pequenos começos, não ligue para os seus erros, faça mesmo dando errado, que uma hora vai dar certo, e o doido vai virar um gênio. Caraca, que episódio! E vou desafiar, igual eu desafiei a Marina. A gente tem que voltar aqui para fazer um novo episódio. Talvez os dois juntos aqui. Certo. Pra gente energizar o caminho dessa galera que tá assistindo a gente. É isso aí, minha amiga. Muito obrigado. Paulo, que Deus abençoe cada um de vocês. Continuem firmes, não desistam, faça acontecer. Espero ter contribuído um pouco. Obrigado, Marília. Obrigado. E quem quiser seguir o Nilcinho, encontra ele onde? @Nilcinho Gomes com 2 S no final. Segue a gente. Diariamente a gente está postando conteúdo que com certeza vai ajudar a mudar a rota do teu negócio. E parabenizar também, Marília, só para não esquecer, a toda a tua equipe que está aqui te ajudando a esse podcast acontecer. Tenho certeza que a mão deles também tá lá nas pessoas que estão sendo impactadas com a tua mensagem. É isso aí. É uma iniciativa do Movimento dos Empresários. Te encontro lá, inclusive. Isso aí. Valeu. Show. Por onde for, seja Power.